Gente, vamos lá para mais uma live da nossa segunda-feira com assuntos da neurociência aplicáveis à nossa carreira. O tema de hoje é autoconfiança profissional. Se você acredita que você é capaz do sucesso que você busca ou se você tem cultivado padrões de insegurança e como que isso tem afetado seus resultados. Então, se você chegou aqui, seja muito bem-vinda. Vou fazer de tudo para que esse tempo que você dedicar ao nosso conteúdo seja transformador na sua vida. Caso esteja tudo certo, só me dá um ok em relação ao áudio e ao vídeo, se tá legal para vocês, porque live é sempre bom a gente fazer esse check antes, né? Para eu não estar falando aqui e tecnicamente não tá legal para você, então me dá o ok do áudio. E se você consegue pensar em alguma amiga sua cheia de potencial, que você quer que cresça profissionalmente junto com você, manda aqui no aviãozinho para ela, convida essa sua amiga e a gente vai crescer muito juntas, beleza? Vamos lá, a ideia de hoje vou falar um pouco de autoconfiança profissional da perspectiva da neurociência, então como que conhecer o seu cérebro pode contribuir para você se sentir uma pessoa mais autoconfiante. E além disso, vou também responder as perguntinhas que vocês mandaram lá na caixinha de autoconfiança. Se você já tiver uma pergunta sobre autoconfiança profissional, você já pode mandar aqui nessa interrogação. Ou então mandar nos comentários também, é aquilo, né? Eu que lute para administrar aqui, beleza? Então vamos lá. Eu vou começar falando de uma pergunta que me fizeram na semana passada, na caixinha, e que tem tudo a ver com o que eu quero trazer para vocês hoje. Na semana passada me perguntaram assim, Cissa, como é que a neurociência explica o poder do pensamento? Entre aspas, o poder do pensamento. Eu poderia usar a neurociência vários conceitos, vários caminhos para justificar o que hoje já é, aceito pela neurociência, do poder do pensamento. E eu vou usar um conceito que é muito aplicável a partir também da psicologia positiva. Quando a gente pensa em o poder do pensamento, talvez você leve para um lugar muito espiritual, um lugar da sua fé, ou até de uma magia, alguma coisa assim. Eu respeito todos esses vieses, mas nenhum deles é o que eu vou falar aqui, tá? O que eu vou falar aqui é o que hoje a ciência comprova que existe de poder de pensamento. E muito diferente do que todo mundo pensa, eu não vou falar de física quântica, porque esse também é um assunto deturpado, tá? É o que a gente chama de pseudociência. Aqui a gente vai falar de neurociência de verdade, beleza? Então, se você for uma pessoa assim pragmática como eu, que gosta de entender a razão das coisas e como as coisas funcionam, vamos lá. Bom, de todos os estudos de neurociência, o que a gente já consegue ver a respeito do poder do pensamento é que se a gente comparar dois cérebros diferentes, um cérebro que está estimulado com emoções positivas e um cérebro que está estimulado com emoções negativas, esse primeiro cérebro que está estimulado com emoções positivas, ele tende a performar melhor na vida em todos os aspectos. Ele vai muito provavelmente se sentir mais produtivo, mais motivado, mais bem relacionado, vai ter ideias melhores, vai ter mais disciplina, vai ter mais autocontrole. É um cérebro que vai ter a performance dele superior. E aí eu poderia trazer 1 milhão de estudos científicos para você, mas tem um estudo que vai demonstrar perfeitamente uma coisa. É o seguinte, eles pegaram vários médicos, tá? Vários médicos e separaram em 2 grupos. Alguns desses médicos simplesmente foram atender os pacientes e trazer um diagnóstico, tá? E o outro grupo de médicos, antes de fazer o atendimento e o diagnóstico, recebeu um pirulito, só isso. Oi médico, tudo bem? Toma aqui um pirulito pra você, pode ir lá fazer o seu atendimento. O médico nem chupou o pirulito, tá? Ele só recebeu aquele presente. E a gente entende que aquele pirulito foi um estímulo de emoção positiva, uma leve gratidão que ele recebeu, que ele sentiu ao receber o pirulito. Nossa, obrigada, eu recebi um pirulito, que legal! E ele foi para o atendimento dele. Esse estímulo de emoção positiva foi suficiente para que esse segundo grupo de médicos performasse muito melhor no diagnóstico deles. Então, na hora de você avaliar o que o paciente tem e chegar em uma conclusão, esse segundo grupo de médicos que teve um pirulito, um estímulo positivo, antes de dar o diagnóstico, acertou muito mais, chegou a conclusões muito mais certeiras a respeito do problema que o paciente tinha, tá? De novo, eu poderia trazer 1 milhão de exemplos para vocês, mas eu só trouxe um para provar um ponto. Qual é o ponto? Uma pessoa que se expõe a um estímulo de emoção positiva
naturalmente o cérebro dela vai experienciar essa emoção positiva e vai ter uma performance superior. Por quê? Porque um cérebro feliz desempenha melhor todas as suas funções, tá? Você já deve ter vivido aí na sua vida um dia que você não estava muito bem, que você passou por um problema, que você se chateou com alguém na sua casa e aí você foi ter uma experiência difícil no seu trabalho, né? Por quê? Porque você chegou para trabalhar, então você chegou para performar no seu trabalho, estimulada por emoções negativas. Então, naturalmente, o seu cérebro estava menos produtivo, menos sociável, menos criativo, menos concentrado, menos tudo. Aí você vai falar assim, mas isso não faz o menor sentido, porque eu tive um problema com meu namorado de manhã e agora eu tô tentando trabalhar e eu fui péssima na apresentação com meu chefe e o dia parece que não fluiu. Pois é, porque você recebeu um estímulo de emoção negativa e esse estímulo afetou negativamente a sua performance ao longo do dia, tá? E o que eu tô trazendo com isso? A gente às vezes acha que o estímulo de emoção positivo ou negativo que a gente tem é totalmente aleatório. Tipo, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô autoconfiante, eu não tô autoconfiante. E não é aleatório. Boa parte das emoções que a gente sente no nosso dia a dia são estimuladas por nós mesmas. Então, se eu acordo e boto uma música que eu amo, como eu fiz hoje, inclusive eu fiz isso hoje. Eu tava fazendo café da manhã, eu falei, nossa, que vontade de ouvir aquela música. Eu botei Jack Johnson, Upside Down, vocês conhecem? Devem conhecer, não sei. Deu vontade do nada, botei a música, fiquei ali cantando e tal. E aí agora eu tô me sentindo autoconfiante, feliz, performando na minha carreira. Será que é por acaso? Ou será que fui eu mesma que criei um estado ali de emoção positiva pra mim para que eu consiga performar agora no meu trabalho? Da mesma forma, se eu tivesse acordado super mal-humorada, tipo, ai que saco, meu Deus, mais um dia e hoje tem live, não acredito. Aí eu poderia arranjar logo uma briga com o Henrique, sabe, de manhã, tipo, velho, você não arrumou a cama, que saco, não aguento mais falar disso. PS, ele arruma todo dia, tá? Não aconteceria isso. Mas eu poderia me estimular emoções negativas. Essas emoções negativas iam ter um impacto neurológico no meu cérebro e ia limitar a performance do meu cérebro. Quando eu chegasse aqui para ter uma live com vocês, provavelmente eu não ia estar tão concentrada, tão criativa, tão alerta como eu preciso estar numa live, tão bem-humorada e sociável com vocês. Tudo isso porque eu estimulei uma emoção ali que não foi adequada. Quero saber se faz sentido. Esse é o tipo de conteúdo que a rede social não curte, porque é profundo, porque exige uma explicação mais intensa, mas vocês sabem que eu não tô aqui pra ficar dando dica superficial, não é minha proposta, tá? Vai ficar comigo quem quer realmente usar a neurociência a favor da carreira. Então eu quero saber se pra você fez sentido isso que eu falei e se você consegue pensar em formas de aplicar na sua própria vida, tá? O ideal é a gente não ficar imaginando, meu Deus, então eu tenho que estar sempre feliz e radiante para eu conseguir me sentir autoconfiante. Não é bem assim, tá? O que os cientistas hoje consideram apropriado é uma proporção de 3 emoções positivas para uma emoção negativa. Vou explicar, mas antes de explicar, vocês estão dizendo que sim, que tá entendendo, ótimo. Então vou te pedir 2 coisas. Bota um coraçãozinho aqui para eu ver o coração subindo e manda num aviãozinho para uma amiga sua que também gosta de um papo mais profundo, de um papo sério a respeito da carreira dela, tá bom? Então, essa proporção é uma coisa importante pra gente ver no nosso dia a dia. Pensa o seguinte: você não precisa ser a pessoa eufórica o dia inteiro para você falar, poxa, estou confiante no meu trabalho. Não é isso. Você precisa de uma proporção de 3:1. Para cada emoção negativa que a gente vive no nosso dia a dia, a gente precisa estimular 3 emoções positivas. Então, assim, para cada momento de tristeza, de raiva, de frustração, de medo, de vergonha, cada emoção negativa, você precisaria estimular 3 emoções positivas para que você, no geral, se sinta bem e autoconfiante. Quais são essas 3 emoções positivas? Gratidão, contemplação, entusiasmo, bom humor, amor, gentileza, amizade, qualquer emoção positiva, qualquer sensação positiva, tá? Se você vive essa proporção 3 positivas para uma negativa, ótimo, seu cérebro tá saudável, você tá estimulando uma proporção legal de emoções positivas e necessariamente o seu cérebro tá conseguindo performar melhor, entregar um trabalho melhor e você vai se sentir mais autoconfiante.
Por outro lado, se você tá vivendo uma proporção que não tá adequada, você tá vivendo muito mais emoções negativas no seu dia a dia do que emoções positivas, você vai sentir que o seu cérebro não está contribuindo para o seu trabalho e a sua autoconfiança vai abaixar. Captaram a mensagem? Deu para entender? Por favor, responde aqui para mim, que eu sei que a conversa hoje já tá mais profunda, tá? Então, tendo esse conceito específico como base, a gente chega à conclusão que o poder do pensamento positivo não é magia, não é espiritualidade, não é fé, não é física quântica, não é. Eu respeito todas essas conversas, mas do meu ponto de vista, do que eu estudo, o poder do pensamento é neurociência. Se eu acordo e estimulo boas emoções para mim, eu vou me sentir mais confiante ao longo do meu dia de trabalho, tá bom? Sempre diz que quem escolhe como será nosso dia somos nós, mas entender de forma mais realista como isso funciona é incrível. Lígia, não é? A neurociência explica boa parte do que é senso comum, isso é muito legal. Faz sentido, mas fala sobre situações externas que não controlamos. Boa ideia, boa ideia. Vamos falar sobre isso sim, tá? Pode deixar. Bom, e aí agora vamos continuar falando do poder dos pensamentos, certo? Na nossa autoconfiança profissional. Imagina que existem duas pessoas, Joana e Maria, tá? E aí Joana e Maria estão começando alguma coisa nova. Um desafio novo no trabalho, vão ter que assumir uma nova função, que é difícil, tá? E aí, Joana, na hora que ela vai começar, ela fala, meu Deus, eu sou uma bosta, isso aqui vai dar errado, eu vou passar uma vergonha, eu vou ser demitida, socorro, lá vou eu tentar fazer esse negócio novo aqui, Deus me ajuda. Isso é Maria, tá? Ou é Joana? Eu já esqueci. É Maria, tá? Então, Maria tem esse tipo de pensamento a respeito dela, eu sou uma bosta. E Joana tá passando pela mesma situação, tá? Joana tá ali no mesmo desafio, só que Joana tem um pensamento bem diferente. Joana fala assim, eu nunca fiz isso antes, mas eu posso aprender, né? Posso aprender, vamos tentar, vou aprender. E aí as duas vão com pensamentos bem diferentes para experimentar a mesma situação. Não é coincidência se Maria não conseguir e Joana conseguir. Simplesmente porque não existe como você ter um comportamento se esse comportamento antes não foi idealizado por um pensamento. Presta atenção, não existe comportamento sem antes ter havido um pensamento. O pensamento é o impulso do comportamento. Então, se eu penso que eu sou uma bosta, o máximo que eu vou alcançar realmente é ser uma bosta. E se eu penso que eu tô ali tentando, que eu tô aprendendo, que eu vou dar o meu melhor, o máximo que eu vou conseguir é dar o meu melhor. O seu cérebro nunca vai te surpreender. Você nunca vai falar para o seu cérebro assim, nossa, eu sou uma bosta. E ele vai falar, não, Cissa, você é maravilhoso, eu vou arrasar aqui, vou te surpreender, vou te mostrar que a gente é capaz. Não, o nosso cérebro não faz isso. O nosso cérebro obedece ordens. De quem? Da dona dele. Quem é a dona do seu cérebro? Você. Você é a dona do seu cérebro. Se você fala para ele, eu sou uma bosta, ele obedece ordens. Ele realmente cria comportamentos que justifiquem aquele pensamento, tá? E por outro lado, se você estimula um pensamento mais interessante para você, que é, nossa, eu vou tentar, vamos ver se eu consigo. O seu cérebro também está gerando comportamentos que justifiquem aquele seu pensamento, certo? E aí a lógica básica é pensamento, comportamento, resultado, né? Eu penso alguma coisa, aquilo gera um comportamento prático na minha vida, na minha carreira, no meu trabalho, e esse comportamento vai me trazer um resultado externo que nem sempre depende de mim, tá bom? Então é pensamento, comportamento e resultado. E aí, estão pegando? Tá fazendo sentido? Vou trazer um outro exemplo. Digamos que, de novo, Maria e Joana estão vivendo duas situações desafiadoras de novo, e elas tentaram a primeira vez e deu errado, e aí o relatório não tá batendo, e aí recebeu um feedback negativo do chefe, e aí ficou um pouco mais preocupada. As duas estão passando por essa situação difícil, né? Aí Maria fala o seguinte, nossa, eu sabia, tá vendo? Nada dá certo pra mim, gente, nada dá certo, é melhor desistir, eu não sei o que é que eu tô fazendo nesse emprego. Ai, meu Deus, socorro, já era. Isso é o que Maria pensa. E Joana pensa o seguinte, nossa, que loucura, deu errado de novo. Interessante, o relatório deu errado pela terceira vez. Como é que eu posso tentar diferente dessa vez, né? Porque eu já tentei 3 vezes do mesmo jeito. Será que eu posso tentar de outro jeito? Será que eu posso tentar alguma coisa diferente? Pra quem será que eu posso pedir ajuda?
E aí, o cérebro de Maria e de Joana, a partir desses pensamentos, vão gerar comportamentos totalmente diferentes. Maria vai ficar lá toda encalacrada, sem conseguir resolver o problema dela, e Joana vai ter uma ideia diferente, vai conversar com um colega, vai pedir ajuda para um especialista e vai propor uma coisa diferente. Tudo isso porque elas tiveram pensamentos diferentes que geraram comportamentos diferentes. Faz sentido? A Elícia falou, direcionar razão com emoção, encontrar a justa medida, live necessária. É isso aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se temos perguntinhas. Quer dizer, eu sei que a gente tem várias lá da... Nossa, a caixinha sumiu, não acredito. Eu abri uma caixinha ontem pra responder na live e a caixinha sumiu. Parabéns, parabéns, Maria Cecília. Não tem problema. Ah, eu sei o que foi porque eu abri outra caixinha. Gente, que babado. E agora eu ia responder as perguntas. Eu lembro de algumas que foi a que eu coloquei nos stories, que eu ia responder. E aí você que tá aqui ao vivo comigo, me manda pergunta de autoconfiança então, tá? Me diz se você confia em você mesma, se você sente que a sua carreira tá caminhando porque você se permite aprender, errar, acertar, progredir, ou se você tá travada, insegura, tímida, com medo, enfim. Me conta aqui da sua autoconfiança. Eu lembro que tinha uma pergunta na caixinha que falava assim, Cissa, eu sei de muita coisa, eu aprendo muito, eu me dedico muito, mas mesmo assim eu não consigo fazer as coisas, eu não consigo dar o passo que eu quero dar, né? E esse é um problema de autoconfiança, basicamente. O interessante da pessoa autoconfiante é que ela não se acha perfeita, sabe? Ela não se acha 100% pronta para absolutamente tudo. Ela não se acha uma profissional acabada. Não mesmo. Inclusive, eu quero que você pense aí em uma pessoa que você admira pela autoconfiança. Nossa, uma amiga sua, um colega de trabalho, um líder que te inspira, alguma pessoa na rede social que te parece ser muito autoconfiante na carreira. Pensa nessa pessoa. E agora eu quero que você se imagine conversando com essa pessoa. Será que essa pessoa se acha a última bolacha do pacote, a única maravilhosa, a melhor do mundo no que ela faz, ninguém se compara e ela é perfeita, e ela nunca errou e nunca vai errar e ela é top de top do top? Não, não é isso que representa uma pessoa autoconfiante. Quando você pensa, eu quero ser autoconfiante, você se imagina nesse lugar. Nossa, eu vou ser perfeita. Só que não é isso que representa uma pessoa autoconfiante, né? Uma pessoa autoconfiante, ela acredita na capacidade dela, não necessariamente de ser perfeita, mas na capacidade de progredir, na capacidade de tentar, na capacidade de melhorar, na capacidade de aprender. A pessoa autoconfiante, muito provavelmente, ela já errou muito no caminho. E mesmo assim você admira ela, só que você não quer errar, né? Quando você olha para a história de uma pessoa autoconfiante, você é capaz de aprender com os erros dela, de admirar tudo que ela já errou, todos os reveses que ela já passou e até alguns fracassos, provavelmente você fala, caramba, olha como ela é forte, olha como ela é autoconfiante, ela passou por tudo isso, né? E ela confia no potencial dela. Só que quando é para sua própria vida, você não aceita. Você quer que a sua seja sem falhas, sem erros, sem reveses. E aí que não fecha a conta, tá bom? Porque a autoconfiança envolve necessariamente vulnerabilidade. A vulnerabilidade que é a aceitação de talvez um erro, de talvez um fracasso. Se eu não aceito de jeito nenhum errar ou fracassar ou alguma coisa dar errado, eu não faço nada. E se eu não faço nada, eu não sou autoconfiante, tá? Estou muito insegura. Como mudar isso? Não consigo agir. Fico olhando pro PC paralisada. Rafaela, vamos aos poucos, né? Quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu gosto sempre de dizer que se você sentir que você precisa de uma ajuda individual, você vai atrás dessa ajuda individual, tá? Terapia é terapia. E quem precisa de terapia, precisa de terapia. Mas se você já estiver, de repente, na terapia e você estiver aqui para se desenvolver além disso, né? O que é que a gente pode falar? Tem uma técnica que é bem interessante, que chama mínimo progresso viável. Alguém já ouviu falar de mínimo progresso viável? Vou beber água e eu explico. É o seguinte, o seu cérebro, ele é sensível, tá? Então, se você pensa em fazer uma grande mudança, um grande projeto, ou até se seu chefe te pede um trabalho que é complexo, que você fala, meu Deus, isso aqui vai dar um mau trabalho.
Normalmente, o seu cérebro se assusta. Ele fala, ai meu Jesus, como é que eu vou fazer isso? Dá muito trabalho, vai ser muito longo, eu não vou conseguir, socorro. Normal, tá? O seu cérebro se assusta na hora que você vai começar alguma coisa nova. E aí, essa técnica do mínimo progresso viável é muito útil para que você consiga caminhar sem paralisar, como é o que a Rafaela tá sentindo, tá? Quando você pensa, eu vou fazer uma apresentação para 10 clientes. Caramba, difícil. Ao invés de você ficar pensando nisso, você vai quebrar essa grande entrega em pequenas entregas. Inclusive em uma pequena entrega que seja quase ridícula. A primeira tarefa de um grande projeto precisa ser quase ridícula. É tipo assim, tudo bem, eu tenho que fazer uma apresentação para 10 clientes. Mas qual é a primeira entrega? A primeira entrega é entrar no sistema e escolher quais são os 10 clientes. Pronto, eu vou pensar só nisso. Eu não vou pensar na grande entrega. Eu não vou pensar que eu vou ficar com vergonha dos clientes, que vai ser ridículo, que eu vou pagar um mico, que eu vou errar tudo. Não vou pensar em nada. Eu vou pensar, eu preciso entrar no sistema e escolher 10 clientes. Acabou. É isso. Faz essa tarefa ridícula como se só existisse ela. Quando você cumpre a primeira tarefa, você tem uma dose de dopamina, você reforça sua autoconfiança, você viu que não foi tão difícil quanto parecia, você comemora o seu progresso e aí você está mais capaz de estabelecer a próxima tarefa. Bom, consegui, peguei a lista dos 10 clientes. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar um modelo de apresentação de PowerPoint. Pronto, é ridículo, isso eu consigo fazer. Eu ainda tô com medo da grande entrega, ainda paraliso se eu pensar na grande entrega, mas eu não vou pensar na grande entrega. Eu vou pensar que agora eu vou pegar um modelo de PowerPoint, pronto. E aí você escolhe o modelo de PowerPoint. Escolheu? De novo, dopamina, emoção positiva, autoconfiança, comemora o progresso e aí vai pra próxima, tá? Então, se você tá paralisada, muito insegura diante de uma novidade, de um desafio, de um projeto, aplica a técnica do mínimo progresso viável. Pensa na próxima tarefa praticamente ridícula que você precisa fazer para esse seu projeto, tá bom? Não quero ser perfeccionista, a Elícia falou, mas não quero fazer de qualquer jeito. Tenho um senso crítico alto. Como ser confiante nesse sentido? Vamos falar de perfeccionismo, então? Tem uma pesquisa de perfeccionismo que diz o seguinte. Digamos que eu precise entregar um trabalho, tá? Eu vou demorar 1 hora para entregar esse trabalho nota 8. E eu vou demorar 2 horas para entregar esse trabalho 9,5. Nota 9,5, tá? Então, se eu ficar 1 hora fazendo essa apresentação para o cliente, eu vou entregar com a nota 8, uma nota ótima. Se eu ficar mais outra hora inteira, o acréscimo de qualidade já é muito marginal, já é muito pequeno, né? Eu vou de 8 para 9,5. E aí me diga, no mundo capitalista que a gente vive, vale a pena você dobrar o seu esforço para você aumentar tão pouquinho a qualidade da sua entrega? Na maioria das vezes a resposta é não. Na maioria das vezes o capitalismo não vai te premiar por essa melhora marginal da sua entrega. Na maioria das vezes, o capitalismo vai preferir que você seja uma profissional que entrega em apenas 1 hora um projeto nota 8 e parte para o próximo trabalho. Tá? É óbvio que tem exceções. Por exemplo, quando eu tô aqui fazendo meu trabalho, eu tenho que fazer um post no Instagram, eu tenho que fazer um e-mail que eu escrevo para minha newsletter. Tudo isso é nota 8. Por quê? Porque o capitalismo vai me premiar se eu for eficiente. Eu preciso ser eficiente, né? Então, eu vou entregando as coisas nota 8. Um post nota 8, um e-mail nota 8 e vai. Tem que fazer um anúncio, faz um anúncio nota 8, vai. Tá? Eficiência. Mas tem algumas tarefas da minha empresa que tem que ser nota 9,5. Meu curso tem que ser nota 9,5. O conteúdo de uma aula gravada especial que eu vou dar para as minhas alunas é 9,5. Então, nessa parte, eu me permito ser mais autocrítica e dobrar o tempo que eu me dedico àquela tarefa para eu me sentir mais autoconfiante na entrega. Mas se eu tivesse essa postura diante de todas as tarefas da minha empresa, eu não ia estar aqui. Vocês nunca iam me ver aqui. Nunca eu me ver aqui, porque eu ia estar sempre presa no meu padrão de perfeccionismo, que inclusive não existe. Eu não sou perfeccionista, nunca fui.
tá? Deu pra entender, Alicia? Você não vai ser premiada pelo capitalismo, você vai sofrer, vai ser penalizada se você sempre quiser dobrar o seu tempo trabalhando em alguma coisa e não necessariamente dobrar a qualidade daquilo. Escolha estrategicamente quais são as coisas no seu trabalho que merecem um pouco mais de perfeccionismo, de atenção a detalhes, de qualidade, e todo o resto a gente precisa, sim, priorizar a eficiência do processo, tá bom? Outra coisa, as pessoas, de novo, que você admira, que cresceram, que são bem-sucedidas, elas não entregaram produtos perfeitos, serviços perfeitos, trabalhos, né, projetos perfeitos. Não é necessariamente isso. Elas conseguiram equilibrar a qualidade com o tempo, tá? Faz muita diferença no sistema capitalista a gente sempre equilibrar a qualidade do nosso trabalho com o tempo que levou pra gente fazer aquilo, tá bom? Deu pra entender, gente, essa parte? Ana, Cissa, me formei na graduação esse ano, mas desanimei com a área. Estava pensando em fazer outra graduação ano que vem, mas é uma área diferente da que tenho experiência e estou muito insegura. Ana, tem que estar mesmo insegura. Segunda graduação é uma escolha que a gente faz com muita análise e no seu caso específico, Ana, eu recomendo que você faça o plano de carreira, que é o meu curso que vai abrir em outubro, combinado? Me manda uma mensagem no direct se você quiser, que eu te passo a data direitinho, eu te explico já como vai funcionar. Mais plano de carreira em outubro pra você, tá certo? A ansiedade tá a 1000 nesse processo todo. Obrigada, que maravilhoso isso, arrasou. Fichas, obrigada por responder, muito bom, ótimo. Que ótimo, gente. Quem mais? Mais alguma pergunta? Eu tinha aqui colocado também pra outra coisa que a gente tinha que falar, que era a síndrome da impostora, que tem tudo a ver, né? Com a nossa autoconfiança ou falta dela, no caso. Incrivelmente, ou não tão incrivelmente assim, a síndrome do impostor, na verdade, é muito mais comum entre mulheres, tá? E como aqui eu falo para mulheres, é a síndrome da impostora. Até nas pesquisas a gente chega à conclusão que 70% em média das mulheres sentem essa sensação de ser uma fraude, de que não é boa o suficiente, de que a qualquer momento vão ser desmascaradas. E, gente, eu já senti isso muitas vezes na minha vida. Eu lembro perfeitamente que quando eu passei no trainee, que eu já contei essa história pra vocês, se alguém não sou... Ai, gente, tem alguém aqui que vai precisar ser bloqueado, me paquerando, sai daqui. Como é que... Ocultar vídeo, tchau, pronto, Pedro foi embora. O que é que eu ia falar que Pedro me atrapalhou? Quando eu passei no processo seletivo da empresa que eu fui trainee, um processo super competitivo, eram 20 mil pessoas concorrendo. E a primeira coisa que eu pensei foi, gente, mas e se eles descobrirem que eu não sou tão boa assim? E se eles descobrirem que dentro dessas 20 mil pessoas, com certeza tinha alguém melhor do que eu? Isso passou pela minha cabeça. Ou seja, síndrome da impostora. A grande questão é que tem muitas mulheres que deixam com que a síndrome da impostora limite absolutamente o trabalho delas e tem outras mulheres que vão agindo apesar dessa sensação incômoda da síndrome da impostora, né? Eu nunca achei que a síndrome da impostora, pra mim, ia ser suficiente pra eu parar. Eu nunca ia falar, nossa, então eu não vou me inscrever nesse processo seletivo porque eu não sou boa, se eu passar vai ser horrível. Não. Eu sentia a síndrome da impostora e mesmo assim eu fazia o que precisava ser feito, né? A gente ter consciência dos nossos sabotadores. Inclusive, tem um outro padrão cerebral que entra nesse processo, que são os vieses cognitivos, né? São regras, são padrões que o nosso cérebro cria para proteger a gente, para manter a gente na zona de conforto. E se a gente sempre agir com base no que é automático do nosso cérebro, a gente não vai fazer nada. Você não vai buscar uma promoção, você não vai começar um projeto novo, você não vai arriscar alguma coisa na sua carreira, você não vai fazer a segunda graduação que você quer, nada. Se depender do seu cérebro, você vai ficar sentado onde você tá, fazendo a mesma coisa até o último dia da sua vida. Se isso for o que você quer, eu tô ótima, eu tô super feliz. Mas, normalmente não é. Normalmente, eu, humana, racional, responsável, eu quero várias coisas. Só que eu deixo de fazer essas coisas porque o meu cérebro tem esse padrão de sempre buscar a zona de conforto. E eu não tô falando isso do meu cérebro, o cérebro de Cissa, não, tá? O seu cérebro, o seu só, não. O cérebro humano funciona assim.
tá bom? Então a gente precisa ter consciência nas nossas atitudes para que a gente não seja simplesmente empurrada aí com a barriga pelo nosso cérebro. Catherine falou, Cissa, como encontrar essa pesquisa do estímulo positivo dos médicos? Essa pesquisa foi mencionada no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um dos livros que eu mais recomendo assim na minha vida. O Jeito Harvard de Ser Feliz, se alguém puder escrever aqui embaixo a dica, eu agradeço, tá bom? Se você tá gostando da live, manda pra uma amiga. Manda aqui no aviãozinho pra uma amiga bem maravilhosa, eu vou responder mais perguntas. Cissa, me formei, faço residência e não tô feliz. Ainda não consegui escolher uma outra graduação porque tenho que conciliar várias coisas. Giovana, mesma coisa. Se você precisa fazer uma escolha de uma mudança de carreira, plano de carreira dia 25/10, beleza? Nossa, péssimo sentir isso. Ainda não consigo fechar minha escolha porque tenho que conciliar várias coisas e não tô conseguindo. Pois é, Giovana. A Van falou que já leu. A Dani falou síndrome da impostora, vou falar mais. Vou trazer aqui algumas estratégias de como lidar com síndrome da impostora, porque é uma forma da gente treinar a nossa autoconfiança, tá? Eu quero antes só fazer um comentário. Alguém aqui conhece a Escola da Carreira? Já tá sabendo da Escola da Carreira? A Escola da Carreira é uma comunidade que eu criei para a gente aprender neurociência aplicada à nossa carreira e, além disso, se manter sempre atualizada em relação às dinâmicas de mercado, tá? Na Escola da Carreira, a gente tem 2 grandes desafios. O primeiro é se desenvolver como profissional, porque mesmo que você tenha feito uma faculdade, você não aprendeu habilidades comportamentais que são importantes para a sua carreira. Então, lá na Escola da Carreira, a gente aprende habilidades comportamentais de acordo com a neurociência, tá? E o segundo objetivo da Escola da Carreira é te colocar em contato com o mercado de trabalho de forma bem atualizada. Eu vou trazer cases de sucesso, empresas de sucesso, formas da gente trabalhar, áreas de atuação, materiais específicos para diversas profissões específicas, tá? Nós temos aqui alunas, a Sá e a Monique. Um beijo para vocês, muito obrigada pela confiança. E quarta-feira eu vou ver vocês ao vivo, que quarta tem aula com especialista lá sobre comunicação, vencer a timidez, se posicionar, mostrar o seu trabalho, seja numa entrevista de emprego, seja vendendo para um potencial cliente, negociando. A gente vai ter uma aula incrível quarta-feira com a Cláudia, sobre vencer a timidez e se posicionar, tá? Então, se você é muito insegura e isso afeta a sua comunicação, a forma que você se mostra como profissional, a aula de quarta-feira vai ser maravilhosa pra você e fica salva, tá? Então, se você entrar na Escola da Carreira agora, você tem acesso já a mais de 10 aulas que já estão lá e você participa de todas as outras daqui pra frente. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a Escola da Carreira, o link tá na bio e pode me mandar direct também, tá? Agora, voltando, vamos falar de síndrome da impostora e como que a gente pode treinar melhor essa nossa autoconfiança. Tem uma primeira coisa na síndrome da impostora que é, gente, básica, assim, aceitar a nossa imperfeição. Mas, como Cissa não gosta de muita diquinha superficial, eu vou te explicar sobre a sua imperfeição do ponto de vista do seu cérebro. Tá preparada? Vamos lá. O seu cérebro, ele é a máquina... Gente, presta atenção que eu vou usar a cabeça de vocês agora, tá? O seu cérebro é a máquina mais capaz do mundo. Ninguém nunca inventou uma máquina, um computador, que conseguisse processar tantos dados quanto o nosso cérebro. Ok até aí? O nosso cérebro é o mais rápido, ele processa muito mais do que qualquer máquina, tá? Mas, para isso, para o cérebro conseguir ter esse nível de processamento de dados, ele erra muito. Ele falha o tempo todo. O cérebro não é a máquina mais assertiva do planeta. Um computador é muito mais assertivo do que um cérebro. Porque o cérebro erra, falha, tem várias conexões que não dão em nada, tem vários circuitos que não era para ter ligado e ligou. Porque o seu cérebro prioriza processar tudo. Ele fala, gente, a gente tem que processar tudo. Pra gente processar tudo, vai terminar errando. Então erra, não tem problema. O importante é processar tudo. Olha a quantidade de coisa que tem aqui ao redor, que tá na minha cabeça, que tá aqui na minha sala, que tá aqui na live com vocês. Meu cérebro tá processando tudo isso. E eu acabei de errar. Eu acabei de embolar minha língua. Porque meu cérebro errou.
Em algum momento ali, na hora que ele pegou o que eu queria falar, na velocidade que eu tava falando, com o movimento motor da minha língua, pô, errou. E aí, não deu em nada, gente, não deu em nada. Eu embolei a língua, errei a palavra e continuei falando. Pro nosso cérebro, vale muito a pena processar tudo e sair errando no caminho. Ou seja, o seu cérebro já está disposto a errar, a falhar, a aprender no caminho. Cada vez que o seu cérebro aprende, ele cria uma coisa chamada... Cada vez que o seu cérebro erra, ele cria uma coisa chamada baía de mielina, que reforça aquela conexão. É literalmente o seu cérebro aprendendo com os erros. Literalmente, tá? E aí, o que acontece é que você, dona do seu cérebro, humana, racional... Você não quer errar. Você fala, não, eu não aceito errar, não. Eu errar, Deus me livre. Deus me livre. É uma sensação horrível. Não quero passar por isso. Me tira essa sensação de errar. Não faz o menor sentido. Você é humana, dotada de um cérebro que erra o tempo todo. Você só convive com outros humanos que são tão cagados quanto você, mas você não quer errar. Gente, isso é a maior bobagem da vida. Tá? A maior bobagem da vida é não querer errar. Quer uma dica? Quer uma dica agora? Erre, mas erre rápido. Erre logo. Erre essa semana. Arranje um jeito de errar essa semana. Pra você aprender essa semana. Combinado? Deu pra entender, gente, por que eu precisei explicar aqui de baía de mielina? Pelo amor de Deus, me diz que fez sentido? Será que eu fui longe demais e perdi vocês? E vocês já perderam o interesse na neurociência porque é muito chato? Não, né? Por favor, é legal. Vamos lá, me avisa se eu perdi vocês ou se vocês entenderam e gostaram. A pessoa leu O Jeito Harvard de Ser Feliz e achei fraco. É uma obra de arte, tá? Assim, ó, indicação de livro tem um pouco de opinião pessoal, né? Eu tenho certeza que tem alguém que não gostou do livro que eu mais amei na minha vida. Mas O Jeito Harvard de Ser Feliz tá entre os meus 10 preferidos da vida toda. Pra mim, é uma obra de arte. Mas eu entendo que tem um pouco de opinião pessoal. Essa live fica salva na Escola da Carreira. Essa live aqui fica salva aqui no meu Instagram, tá? Sem problema, sem ansiedade, tamo junto demais. Lá na Escola da Carreira são aulas específicas no Zoom, com a interação das alunas, com uma pessoa especialista no assunto contribuindo com a gente e vai ficar salvo lá na Escola da Carreira, tá bom? KKK faz todo sentido, legal, faz sentido, estamos aqui, amei do PTD, prefiro que explique assim, ótimo. Então, primeira coisa pra gente se tornar mais autoconfiante, aceitar que a gente vai errar, porque o nosso cérebro foi feito pra isso, o nosso cérebro tira valor do erro, tá bom? Segunda coisa, ajustar a importância do julgamento social. O nosso cérebro, ele prioriza muito a aceitação social, sabe por quê? Porque lá atrás, quando a gente morava nas cavernas e tal, quando você encontrava, sua tribo encontrava uma outra tribo, vocês tinham que ser aceitos por eles, porque se você não fosse aceito, ia ter guerra e ia matar todo mundo, né? Ou então, se você estava perdida na savana, e aí você encontrava uma tribo, você falava, meu Jesus, eles precisam gostar de mim, porque se eles não gostarem de mim, eles vão me matar, né? E aí, o que acontecia? Você priorizava o julgamento social como se a sua sobrevivência dependesse daquilo. E realmente dependia. Só que hoje em dia, a sua sobrevivência não depende mais do julgamento social. As coisas mudaram muito. O mundo mudou e o seu cérebro não mudou. Entendeu? A gente precisa explicar para o nosso cérebro que, assim, é óbvio que eu quero ser gostada pelas pessoas. É óbvio que eu quero ser aceita. Ai, meu Deus. É óbvio que eu quero ter bons vínculos e que as pessoas gostem de mim e que eu seja feliz com as pessoas, mas isso não determina mais a minha sobrevivência, não é a coisa mais importante de todas, certo? Então, eu vou me preocupar com o que as pessoas pensam em certa medida. Eu vou pedir a opinião das pessoas só para as pessoas certas, tá? Se eu for caminhar na minha carreira como se a minha sobrevivência dependesse do que as pessoas pensam de mim, eu não vou fazer nada. Tem alguém aí que tá super valorizando o julgamento social? Isso é péssimo, tá? A Alice faz parte do plano de carreira. Beijo, Alice, sua maravilhosa! Amo neurociência e você me aproxima dela. Que bom, fico feliz. Então, a segunda coisa é ajustar a importância do julgamento social, tá? Você não é mais
um primata num homem há 1 milhão de anos atrás, lá na savana, dependendo da aprovação da tribo. Não é. Você é uma pessoa responsável, que cultiva suas próprias decisões. Você é a única pessoa que vai que vai viver sua vida depois, não é? Ninguém vai viver sua vida pra você. Então, haja dessa forma. Terceira coisa, vamos para valorizar as nossas conquistas, tá? Para você se tornar uma profissional mais autoconfiante, a neurociência recomenda que você valorize vitórias, mesmo que elas sejam pequenas. É a ideia lá do reforço positivo, né? Se eu consigo pegar uma vitória por dia e falar, caramba, hoje eu fiz aquela live, foi legal aquela live. Ou então, poxa, hoje eu tive aquela conversa com o meu chefe e eu consegui mostrar pra ele uma ideia que eu tive e acho que ele gostou. Ou então, poxa, hoje eu consegui zerar minha caixa de entrada do e-mail, foi ótimo, organizei minha vida. Ou então, poxa, hoje foi maravilhoso porque hoje eu tive um atendimento com uma paciente e a gente teve uma conversa super produtiva, eu acho que eu consegui ajudar ela. Todos os dias você vive alguma coisa que merece ser comemorada. O problema é que você esquece de comemorar. O problema é que você fica aí esperando o dia que você vai ganhar o Nobel. Se eu fosse esperar só o dia que eu vou ganhar o Nobel da Paz ou no dia que eu vou ser escolhida a melhor coach de carreira do mundo pra eu comemorar minhas vitórias, até lá eu já vou estar desmotivada, acabada, desistindo de tudo. Não! Todos os dias existe alguma coisa que merece ser comemorada e você precisa intencionalmente comemorar, e tem um outro termo para isso que é saborear. Saborear a vitória. Saborear é uma coisa que os cientistas falam como se fosse assim: eu vou permitir que essa experiência passe pelo meu cérebro todo, tá? Quando eu terminar aqui a live com vocês, eu vou falar, nossa, gente, foi muito boa essa live, que legal, eu arrasei, eu fui muito bem. E aí eu vou deixar essa experiência percorrer o meu cérebro todo. Eu vou literalmente imaginar que essa experiência tá passando pelo meu cérebro, eu estou saboreando a minha vitória e com isso eu vou me tornando mais autoconfiante, tá? Então a sua autoconfiança não precisa depender só do dia que você vai ser promovida, do dia que você vai ter 1000 clientes, do dia que você vai terminar aquele PhD, sei lá o que. Não! A sua autoconfiança tem que ser de vitórias cotidianas, vitórias corriqueiras, certo? Deu pra entender? O terceiro, alguém quer ir fazendo um resuminho pra gente? Que o primeiro é sobre aceitar as falhas e imperfeições. O segundo, sobre ajustar a importância do julgamento social. E o terceiro é sobre valorizar, saborear as nossas conquistas diárias, certo? A Emily falou, eu necessito demais da aceitação da sociedade. É uma linha muito tênue pra mim. É uma linha muito tênue, Emily. Se eu puder te dar uma recomendação rápida, ao invés de você buscar essa aceitação da sociedade, escolha pessoas que são especiais pra você. Você fala, poxa, eu tenho uma amiga que eu admiro tanto, que eu valorizo a opinião dela. Ou então, poxa, meu pai, ou minha mãe, ou minha tia, aquela pessoa me conhece tão bem, aquela pessoa tem os mesmos valores que eu reconheço a importância da opinião daquela pessoa. Mas a sociedade é muita gente. A sociedade não tem como, tá bom? Obrigada pelo resuminho aí, ajudou bastante. E agora a gente vai pro quarto ponto, que é assumir uma postura de aprendiz. Sabe o que é legal? Uma vez eu tava fazendo uma live com a Gabi e ela é psicanalista e ela falou o seguinte: Cissa, uma coisa que me ajudou muito pra me sentir mais autoconfiante foi eu perceber que todo mundo está no meio da escada. Sempre vai ter gente embaixo da escada, sempre vai ter gente em cima da escada. Ela era professora de mestrado. E aí, às vezes, ela se sentia... Na verdade, ela fazia mestrado e ela era professora, exatamente. Ela fazia mestrado e ela era professora. E às vezes ela se sentia insegura, síndrome da impostora, tudo normal até aí, faz parte. E uma coisa que ajudava ela falava assim, ó... a mesma pessoa, eu sou professora para os meus alunos e eu sou aluna para os meus professores. Ou seja, tem gente que tá atrás de mim, tem gente que tá na minha frente, tá cada um em um momento do processo. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou pior do que ninguém. Ninguém é melhor do que eu também, ninguém é pior do que eu. Tá todo mundo no processo, né? Então, eu não preciso ser perfeita para eu ensinar alguém. Eu só preciso saber alguma coisa que aquela pessoa não sabe, né? E o professor dela
lá do doutorado também não era perfeito. Ele só sabia alguma coisa, já estava em um lugar mais avançado do que o que ela estava, né? Ou seja, se você vai vivendo a sua vida percebendo que você é sempre um aprendiz, você vai ter aprendido algumas coisas e ainda vai ter mais algumas coisas para aprender. Você já evoluiu em algum nível e ainda tem mais coisa para evoluir. Tem gente que tá atrás de você, tem gente que tá na sua frente. Você não precisa categorizar a sua carreira como estou pronta, me sinto autoconfiante, ou não estou pronta, me sinto uma bosta. Não é simples assim, não é preto ou branco. Tem toda uma escala de cinza, né? Então, poxa, eu estou no processo, eu sou uma aprendiz, eu tô aprendendo, eu tô fazendo, eu tô progredindo, tá? Isso aqui foi muito importante pra mim também, porque eu tenho uma mentoria para coaches, né? Outras coaches de carreira participam de uma mentoria comigo para eu compartilhar minhas experiências e contribuir. Afinal, eu acho que o mundo todo precisa de muitas coaches de carreira. Eu considero que eu não dou conta sozinha. E às vezes a pessoa não se identifica com o meu perfil, né? Enfim, e não, essa parte não precisa explicar, contextualizar tanto. Na prática, quando eu montei a minha primeira turma de mentoria para coaches de carreira, eu pensei, gente, mas quem sou eu? Eu não sou a melhor coach do mundo. Eu não sou a melhor coach do mundo pra agora fazer uma mentoria. Eu falei, nossa, mas eu não preciso ser a melhor. Que peso é esse que eu tô colocando em mim? Eu não preciso ser a melhor coach de carreira do mundo. Eu só preciso ter vivido algumas experiências que elas ainda não viveram. E aí isso já é suficiente para eu contribuir com o processo delas. E na mesma época eu estava fazendo parte de uma outra mentoria, de uma pessoa que estava mais avançada no processo que eu. E é assim que a gente vai. Da mesma forma que a Gabi era professora e aluna, eu também era mentorada e mentora. E a gente tá sempre aprendendo, tá? Por exemplo, se você trabalha na CLT, você é uma analista sênior e você tem um chefe, né? Um coordenador. O seu coordenador tá ali para te orientar, mas ele é orientado pelo gerente da área, né? E não tem nada de errado nisso. Você não é perfeita, seu coordenador não é perfeito e o gerente não é perfeito. Tá todo mundo ali em postura de aprendiz, aprendendo e compreendendo que tá em algum momento do processo, certo? Bom, é isso. Anota aí essas 4 estratégias. As 3 são técnicas da neurociência, como eu expliquei pra vocês, e a 4ª é um bônus que eu trouxe aí como experiência minha e de uma colega que trouxe pra gente, tá? Espero ter ajudado. Relembrando, as inscrições da Escola da Carreira estão abertas, o link tá na bio, tá? Se você fizer a sua inscrição hoje, você vai ter 1 ano comigo se desenvolvendo como profissional, reforçando habilidades que o mercado valoriza e que a escola não ensina, a faculdade não ensina, a pós-graduação não ensina, né? O sistema educacional é muito bom para nos ensinar a técnica, mas você nunca aprendeu, por exemplo, a tomar decisões complexas, você nunca aprendeu a ter coragem na sua carreira, a ter disciplina, a ser mais produtiva, a ser mais bem relacionada. Você nunca aprendeu na sua faculdade nem a conseguir um emprego. A sua faculdade ficou lá 5 anos com você, mas não te ensinou a conseguir um emprego. Então é para isso que serve a Escola da Carreira, para te ensinar tudo que a faculdade não te ensinou. Não tá tarde demais, tá? A hora de aprender é agora. E a gente faz isso com base na neurociência lá na Escola da Carreira. Além disso, eu trago especialistas nas áreas muito melhores do que eu para falar de assuntos específicos, tá? Na semana passada a gente teve aula de recolocação, essa semana vai ser comunicação, semana que vem é empreendedorismo, semana que vem é startups e empregabilidade no mundo da tecnologia, na outra semana é empreendedorismo e na outra é gestão de tempo, combinado? Essa é só a programação de setembro. Mas a gente tem um conteúdo novo por semana ao longo do ano e como a gente ainda tá na fase de inauguração da escola, eu tô ouvindo muito quem chega, né? Quem chega pode contribuir bastante para pedir temas que precisa, desafios específicos pra gente poder contribuir lá na escola, tá? É isso, então aproveitem a oferta de inauguração, o link tá na bio. Se você tiver qualquer dúvida, você sai dessa live e me manda um direct, que eu te ajudo a decidir, tá bom? E é isso! Mais uma live completa. Eu estou, por enquanto, tá decidido que toda segunda-feira às 20 horas a gente se encontra aqui. Então, se você gostou, bota aqui um coração pra mim. Me dá um feedback lá no direct também, se você quiser pedir temas para as próximas lives das próximas semanas. E a ideia dessa live de segunda-feira é que a gente consiga viver segundas-feiras mais felizes.
É o que eu prometo pra vocês, né? Neurociência e estratégia de carreira para que a gente viva uma segunda-feira mais feliz. Eu gosto muito da ideia da segunda-feira feliz porque ela representa uma carreira progredindo, né? A sua carreira não precisa estar perfeita, você não precisa estar acomodada. Meu Deus, é isso, eu alcancei todos os meus sonhos e agora eu vivo uma segunda-feira feliz. Não, uma segunda-feira feliz é uma segunda-feira que você tá orgulhosa das suas escolhas de carreira, que você tá feliz com as suas atividades, com a sua responsabilidade profissional, que você consegue curtir sua rotina, que você tá caminhando em direção aos seus objetivos, né? Então você tá otimista com a sua progressão profissional. E a ideia é a gente se encontrar toda segunda-feira aqui pra isso, beleza? Vocês estão mandando aí corações, amei, adorei, que bom. Que bom, gente, fico muito feliz. Muito obrigada pela troca, pela confiança, por terem dedicado o tempo de vocês aqui. A gente se vê na próxima segunda e para as alunas da Escola da Carreira, a gente se vê na super aula no Zoom, quarta-feira, 20 horas. Beleza? Um beijo enorme. Amo vocês e até mais. Tchau!